Deus contar com paciência e Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui uma porção da tua palavra, eis aqui os teus filhos, Pai, eis aqui o teu povo. Esteja, meu Senhor, tranquilizando nossos corações, tranquilizando nossos espíritos, Pai. Que possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir, identificar e obedecer a tua voz. E o Senhor sabe a aplicação individual que cada um pode receber e a coletiva. Que o teu povo possa entender e, sem ouvir a tua palavra, é impossível te agradar. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez em tua casa, de cultuar a ti. Aceita o nosso culto, nossa oração. Em nome de Jesus te oramos assim. Amém. Dificuldades. Ninguém está isento delas. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, disse que no mundo teríamos aflições, que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O nosso irmão Paulo reitera que em todas as coisas somos mais que vencedores. E nós vimos nas semanas anteriores que mesmo com a vida justa, reta e íntegra, mesmo debaixo de obediência, mesmo se desviando do mal, do outro lado da eternidade pode haver um propósito do Senhor para que o mal alcance. O que coloca abaixo, que joga por terra essa teologia do coaching, essa teologia da prosperidade, essa teologia de que tudo vai ser bem se você for crente. Determinismo e todos esses misticismos que surgem, confissão positiva. O mal existe. O mal é real. E enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, teremos que conviver com ele. No livro de Jó, capítulo 3, nós vemos que esse homem que perdeu tudo, esse homem que perdeu a saúde, esse homem que perdeu os filhos, esse homem que perdeu o apoio na própria casa, lamenta. Esse homem chora. Esse homem grita. Esse homem crente, fiel, justo e íntegro, ele se desvia do mal. Deixa jorrar, no momento de dois extremos, as suas agonias. Desabafa, lamenta, chora. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Depois disso, diz o quê? Depois que seus amigos passaram 7 dias sentados com ele, em silêncio, lamentando e chorando. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E disse Jó: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima, não tenha cuidado nenhum dele. Que não resplandeça sobre aquele dia a luz. Reclamem-no, façam questão por ele as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens escuras. Expandiu tudo o que pode engrandecer aquele dia. Aquela noite que dela se apoderem as trevas. Não se regozijem entre aquela noite os dias do ano. Não entrem na conta dos meses a sua existência. Seja aquela noite estéril e que dela seja banido o som de alegria e júbilo. O que já está dizendo aqui, irmãos, daquela cultura, é que era comum, como ainda é hoje, comemoração do aniversário, comemoração do nascimento de uma criança, comemoração de uma vida que se inicia. E ele diz que daquela noite, do nascimento dele, que não se comemora, que a história, que a memória apague daquela noite o júbilo. Era comum quando a criança nascia durante o dia, as vizinhanças daquelas comunidades, elas levarem presentes e comemorarem. E Jó diz: naquele dia não há motivo para comemoração. Que seja tirado dele os sons de alegria. E no versículo 8 ele continua: amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, aqueles que sabem incitar o monstro Leviatã.
Escureçam-se as estrelas do crepúsculo, e não venha a luz a nascer naquele dia. Que a luz dele simplesmente não venha, que ele não veja as pálpebras do amanhecer, pois ele não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque eu não morri ainda no ventre? Porque eu não expirei ao sair da minha mãe? Porque não houve regaço? Porque houve braço, regaço que me acolhesse? Porque houve seio que me amamentasse? Porque se não tivesse havido, agora eu já repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, como os príncipes que tinham ouro e que encheram de prata as suas casas, com eles eu descansaria. Como um aborto oculto, assim eu não existiria, como uma criança que nunca viu a luz do dia. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos justamente repousam, e não ouvem a voz do seu feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu Senhor. Porque, até aqui, veja, Jó em meio ao sofrimento, Jó em meio à dor, Jó em meio à angústia e ao desespero causado por ela, lamenta e amaldiçoa o próprio dia de nascimento. Em momento algum, Jó cogita a ideia de suicídio. Ele sofre, dói, a dor é tamanha que ele não sabe para onde correr, mas ele não cogita o suicídio. Ele cogita que melhor seria não ter nascido. Jó prefere não existir do que viver em meio a tanta dor. Jó é superado momentaneamente pelas circunstâncias. Jó cogita a ideia de que, se existir assim é necessário, ele preferia não ter existido para parar por ele. E você? E eu? Como é que nós reagimos no momento da dor? Eu não estou falando da circunstância quando a gente está de fora, quando ela passa. Eu estou falando do momento da dor. Enquanto dói, enquanto você não consegue pensar em mais nada, como é que você reage? Você já passou por algo parecido? Daqueles momentos que você não aguenta. E Jó, mesmo sendo santo e justo, não aguenta. Mas ele não blasfema contra Deus. Ele amaldiçoa a própria natureza frágil. Como, durante o sofrimento, a gente enxerga as coisas? O sofrimento de Jó é tanto que ele passa a pensar que a vida não vale a pena. Mas eu garanto para vocês, Jó está errado. Ele é crente, ele é fiel, ele está passando pela provação, está doendo, ele lamenta, ele chora, ele grita. E eu garanto para vocês, e Deus depois vai passar a você está errado. A salvação traz para a gente sim certo conforto. A certeza de salvação traz para a gente uma esperança que a gente não consegue colocar em palavras. A certeza de salvação traz para a gente ânimo. Traz para a gente ânimo. A certeza da salvação traz para a gente uma alegria que a gente pode levantar a cabeça em meio a esse mundo. Mas vão existir momentos que vão tirar da gente os olhos da eternidade. Vão existir dores intensas que vão fazer a nossa visão no alvo se turvar. Existirão momentos em que a gente vai baixar a cabeça para se contorcer na própria dor e angústia. Existirão momentos em que a nossa fragilidade nos fará tirar os olhos do alto. E as teologias de hoje fazem a gente pensar, ou nos levam a crer, que isso não acontece com a gente. Enquanto o mundo diz que você tem que ser feliz, que você tem que fazer tudo que te agrada, que você tem que fazer tudo que enche os teus olhos, que você tem que satisfazer aqui e agora, que se não existe mal a ninguém, se te faz feliz, vai e faz.
O nosso Cristo diz: nega a ti mesmo, carrega a tua cruz, se me segue. Enquanto o mundo quer pregar que você só é crente se tudo for bem, a palavra nos mostra, através de um homem justo, que o mal pode vir nós. E só na eternidade, só na onisciência de Deus, existe propósito, existe motivo. Jó, ele lamenta. Ele diz que preferia não ter existido. Mas eu quero lembrar a você: todo sofrimento, toda dor, todo desespero vai passar. Eu sei que o desespero a gente acha que não acaba. Eu sei que o desespero a gente acha que não tem um amanhã. Mas não é por não querer viver por nada assim que a gente acha isso. É apenas um momento. É tão cruel e intenso que a gente só quer que ele acabe. O ser salvo, o ser mais que vencedor, o plano perfeito da salvação, não é ele, não é que ele perca o seu valor, o seu significado e que ele deixe de trazer alegria. É só que às vezes a dor é tão intensa que a gente não. É só que às vezes está doendo tanto que a gente pensa: seria melhor que acabasse logo. E Jó chega nesse momento. Jó chega nesse instante. O que a gente tem que entender, irmãos, é que quando a gente está diante de alguém que sofre, diante de alguém que está passando por uma dor, diante de alguém que está em desespero, nem sempre a gente tem o que dizer. Muitas vezes é só um desabafo, e vocês verão aqui na palavra que era o que Jó está fazendo aqui. Quando ele é repreendido pelos amigos e é orientado a pensar em Deus, que é o que a gente hoje faz muitas vezes: ore mais, irmão, vai para o pó, se converta, espere, tem esperança. Muitas vezes a pessoa está só gritando, a pessoa está só chorando, a pessoa está só desabafando, ela não crê com tudo que tem naquilo que fala. É apenas a dor colocando para fora o desespero, a desesperança. Não vai adiantar a gente querer chegar com boa teologia, com boa palavra bíblica, com boa orientação, se a pessoa ainda está cheia de dor. Melhor seria que, assim como os amigos de Jó no final do capítulo 2, a gente só se passa e chorar sem Jó. Deixa sangrar, irmão. Deixa doer. Deixa sair aquilo que está consumindo por dentro. É necessário, é justo. Apenas esteja presente. Apenas seja um caminho. Veja, serpente de novo não é garantia de que não terão desafios. Serpente não é certeza de um mar calmo durante a travessia. Serpente não é sinônimo de problemas pequenos ou de problema nenhum. Nós temos a promessa da salvação, temos a garantia da volta do nosso Senhor. Mas e até lá? E até lá? Até lá, tereis aflições, mas tem um homem, ele venceu. Jó imagina que não existir seria melhor do que passar pelo que está passando. E a gente não pode se precipitar, nem com o que a gente julga boa teologia, para alguém num momento como esse. Sabe, às vezes a vontade de ajudar, na preocupação com a caminhada do outro, para que ele não pegue, não erre, com a preocupação com a espiritualidade do irmão. A gente quer estar ali com uma palavra de consolo, com uma demonstração, com um conselho, com uma dica, e tudo que precisa, sim, é de um homem, de um porto seguro. Tudo que se precisa é deixar sair, é deixar jorrar. Não se precisa de nada que vem de fora. Sabe, aquela pessoa não quer ouvir, na verdade ela não precisa naquele momento. Entenda, principalmente para o crente fiel, para o crente que está na palavra, para o crente que está no pó, para o crente que é crente de Deus, ele sabe do seu cuidado, do cuidado de Deus com ele. Ele sabe da presença de Deus constante. Não vai ser eu dizer para um irmão que sofre que Deus é com ele e vai fazer diferença. Deixa isso entrar. Deixa sofrer. É o momento apenas de sentar e chorar com ele. Ele não precisa de nada que venha de fora.
nada. Ele precisa, na verdade, deixar sair aquele livro que está dentro. Ele pode não ter capacidade emocional de ouvir nada. Ele antes se faz necessário derramar tudo aquilo que tudo. Não é que tudo que ele seja mentido, falado, pesado no momento desse. É verdade. Ele pode simplesmente estar jogando fora, sem ponderação. Está desabafando. Está deixando sair aquilo que deve. E o que se precisa em um momento como esse? Em momentos extremos, onde o jovem vive? Compaixão, amparo e suporte. Em um momento assim, onde a dor faz com que qualquer um possa perder o foco e tirar os olhos da eternidade, tudo que se precisa é de suporte e de amparo. O crente pode lamentar, irmãos. A gente tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. A gente tem registros de lamento de Jó. A gente tem registro do lamento das mães que perderam seus filhos na tentativa de Herodes de matar o nosso Senhor enquanto nós éramos crianças. A gente tem um lamento do povo de Israel no Egito quando o faraó deu aquela maldita ordem. Podemos lamentar. Deus sabe como está doendo. Você pode não conseguir se expressar bem para o seu terapeuta. Você pode não conseguir se expressar bem para o seu colega de igreja, para o seu irmão de Cristo. Você pode não conseguir se expressar bem para o médico. Mas Deus sabe que está doendo. Depois que me tornei pai, muita coisa ficou mais clara do cuidado de Deus com a gente. Não interessa o quanto minhas filhas ou meu filho diga que não está doendo, eu sei. Dá para ter uma ideia, inclusive, da intensidade. A gente erra aqui e ali, mas eu sei que está doendo. Eu sei que tem alguma coisa errada, mesmo sem eles contarem. No olhar, no comportamento, nas respostas ásperas, nas ausências de resposta. A gente sabe. Deus sabe, irmão, que está doendo. Deus sabe, irmão, que você está no seu limite. Deus sabe, irmão, que você está precisando gritar, berrar. Deus sabe. Isso é circunstâncias estão extremas. Deus sabe. O que a gente nem sempre tem acesso é que, inclusive, as circunstâncias extremas, lá do outro lado da eternidade, é permissão de Deus para trabalhar algo em mim e em você. É duro, é difícil, é desconfortável, mais uma vez, estar nesse quesito, mas até o diabo é o diabo de Deus. Até o sofrimento nas mãos do Senhor tem propósito. Até o sofrimento nas mãos do Senhor tem final. Até o sofrimento nas mãos do Senhor é convertido. Os irmãos de José o vendem para que ele saia do caminho. E Deus permite que ele seja vendido para salvar o seu povo. Crente pode sofrer. Crente pode sentir tudo. A vida desse lado da eternidade é difícil. Nós passaremos por provações. Viver em si pode ser um sofrimento. Não existe essa ilusão de vida perfeita. Não existe essa ilusão de vida que não tem necessidade de nada ou falta de algo. Viver é sofrimento. Eu consigo, em alguma instância, impedir algum sofrimento na vida dos meus filhos. Orientá-los, aconselhá-los. Mas eu não consigo impedir que eles sofram. Os meus pais não conseguiram impedir alguns sofrimentos da minha vida. E será assim para todos aqui. Nós não temos controle sobre isso. Não desse lado da eternidade. A gente pode buscar sabedoria nas escrituras, a gente pode viver com obediência, a gente pode fazer tudo certo e ainda assim as coisas podem dar errado. Me perdoe, você está aqui no meio da sua semana, no culto, para ouvir algo tão pesado. Mas é real, é necessário e é verdadeiro, porque é palavra do Senhor. Tem momentos em que a dor simplesmente vem. Não achem estranhos passar por provação, diz a palavra do Senhor. E quando a provação vem, a gente pensar, vale a pena viver? Vale a pena continuar existindo? Vale a pena continuar sendo crente? Jó questiona. E eu repito, Jó está errado.
Pois a única ressalva de não valer a pena viver é se essa vida for desperdiçada negando a Cristo ou traindo a Cristo, como o próprio Jesus afirma a respeito de Judas, lá em Mateus 26, versículo 24. Mas, se é para viver e aceitar a graça do plano da salvação, toda vida vale a pena. Pode doer, pode ser duro, pode ser difícil, você pode estar ali fazendo tudo certo e ainda assim alguma coisa vai dar errado. Seus filhos podem se desviar, a doença pode vir, a dor pode te afligir, o luto pode ser constante. Sim, pode, irmãos. Pode ser difícil, mas a promessa é de que se permanecermos firmes, meus queridos, se permanecermos firmes, mais cedo ou mais tarde, virá aquele que enxugará dos olhos toda a lágrima. Mais cedo ou mais tarde virá aquele que dará a vida eterna. Mais cedo ou mais tarde virá aquele que colocará um ponto final em toda dor e todo sofrimento por toda a eternidade. E sim, a dor agora pode fazer você tirar os olhos da eternidade. Sim, por um momento você pode deixar os olhos turvos, mas aquele que prometeu não toscaneja nem dormita, não dorme aquele que guarda Israel, como está lá no Salmo 21. Deus não dorme. Onde deve permanecer os nossos olhos? Enquanto Jó olha só para os sofrimentos, a eternidade se turba. Mas se Jó não tivesse nascido como ele queria, se Jó não tivesse passado pelo que passou, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Se Jó não tivesse passado pelo sofrimento que passou, ele não poderia dizer do próprio Deus: agora não, Senhor, agora meus olhos te veem. Se o sofrimento não tivesse atingido Jó da maneira como atingiu, ele teria permanecido naquele relacionamento com Deus só de ouvir falar. Mas agora não, Senhor. Agora os meus olhos te veem. Agora, irmãos, pode estar doendo. Agora, irmãos, pode doer como nunca. E mesmo assim, Deus não perdeu o controle da tua vida. Mesmo assim, Deus, no momento mais desesperador, momento esse tamanho que pode ser possível você imaginar, que não existe seria melhor, nada foge do controle do Senhor. Às vezes, a gente só tem que esperar. Às vezes, a gente só tem que ter um pouco mais de paciência. E sim, desse lado da eternidade, tudo vai ser um pouco. Enquanto Cristo não voltar, tudo é somente um ponto. Deus já construiu a eternidade, mas para nós, esse processo está acontecendo. Naquele dia, todo e qualquer sofrimento terá passado. E sim, vai valer a pena ter vivido. Vai valer a pena ter vivido, ainda que tenha sido a mais miserável vida, se essa vida te levou a conhecer o nosso Redentor. Se essa vida te levou a conhecer o nosso Salvador, se essa vida te levou a conhecer o nosso Senhor, que sofreu no nosso lugar muito mais que Jó, que eu, ou que você possa nos imaginar. Todos os sofrimentos serão naquele dia nada, e na eternidade todo sofrimento será transformado. Deus não perde o controle. Por esse mesmo motivo, o nosso amigo Paulo, Paulo diz: em nada eu tenho por valorosa a minha alma. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, diz exatamente o seguinte: a palavra do Senhor: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, Jó não tinha o livro de Jó para saber o seu final. Jó não tinha a noção da eternidade que Deus tinha, mas ele permanece. E por Jó ter permanecido, estamos aprendendo com o seu testemunho de graça, ainda hoje, cerca de 4.000 anos, entre 4 e 5 anos depois disso. É por isso, irmãos, que mesmo a vida mais miserável
vale a pena ser vivida. Mesmo em meio ao sofrimento, vale a pena viver pelo bem que o Evangelho pode fazer na minha vida e através da tua vida para outros. É esse o motivo de que toda vida vale ser vivida. Assim como a vida de Jó ainda nos abençoa hoje com testemunho. Quantas pessoas não teriam tido uma vida muito mais sofrida se não fosse Deus cuidar delas através da minha e da sua existência? Pare e pense só um pouquinho, irmão. Quantas vidas teriam sido mais difíceis se Deus não tivesse dado a tua vida para sarar, para curar, para restaurar? Quantas vidas não teriam continuado na escuridão se você não tivesse chegado com a luz de Cristo resplandecendo em você para eliminar as trevas e a tristeza? Quantas pessoas tiveram o amor de Deus materializado na própria vida através de você? Porque você é especial, não, porque aprove a Ele. Aprove a Ele usar a mim e a você para cuidar. Você não sabe o quanto Deus pode usar na tua vida. Jó não sabia, mas Deus sabia. Deus deu um propósito, Deus tinha um propósito, Deus sabia o que estava fazendo. A existência de Jó não era um erro, mesmo contendo fases de sofrimento e desespero, valeu a pena. Valeu a pena para Jó, valeu a pena para nós, e valerá a pena na eternidade. Porque servirmos e viver com Deus para todo sempre é a nossa esperança. Só continuar lutando já pode ser tudo aquilo que vai fazer a tua vida valer a pena. Eu sei que está doendo, irmãos. Eu sei que tem momentos que a gente quer simplesmente desistir. Sei que tem para quê, continuar para quê. Estou ganhando o quê? Está doendo, estou sofrendo, não estou vendo futuro nisso. Por que esse sofrimento não acaba logo? Muitas vezes, só de você continuar lá na frente, Deus vai te mostrar e já valeu a pena. Não desista. Não faça como Jó está fazendo aqui. Não olhe para o momento. Jó perdeu o foco devido à dor. Pensou que não havia sentido na vida para além daquele momento. A depressão é assim. Ela faz você achar que não tem um futuro. Ela faz você achar que não tem esperança. Ela tira de você a visão da eternidade. Não vale mais a pena viver, não vale mais a pena continuar. Está tudo ok e você continua sofrendo. Também é assim no momento de luto, da dor física, do desespero. Essas coisas têm a mesma característica. Mas a gente não pode acreditar no que Satanás quer que a gente acredite. Que não vale a pena continuar vivendo. A gente não pode cair nessa cilada de que Satanás quer convencer você de que essa dor é para sempre, que esse poço é para sempre, que essa lama não vai sair, que essa escuridão não vai cessar. Satanás quer fazer você acreditar, como Jó queria na noite do seu nascimento, que a luz não vem, ela virá. Ela já resplandece em você. A luz de Cristo já resplandece em você. E nenhuma dor durará para sempre. Nós não podemos ser convencidos de que não há nada além do sofrimento, porque desse lado da eternidade toda dor é passageira. A alegria, irmãos, vai durar para sempre quando o nosso Senhor voltar. Mais dias menos dias, Jesus volta. A morte e a desistência não é a solução para a dor. Só espera. Está doendo, espera. Está parecendo que não tem solução, espera. Está parecendo que não tem jeito, espera. Mais dia menos dia. Ou essa fase passa, ou o nosso Senhor volta. Essa é a esperança do crente. Essa é a razão da gente viver. Ainda com alegria e esperança. Mesmo em meio a desesperos. E diaria de qualquer um, o próprio juízo. Nós vivemos de maneira que em nada temos valor na nossa própria vida, mas em o que nós fazemos com essa vida. Desse lado da eternidade,
a gente precisa aprender a servir. Desse lado da eternidade, a nossa função é levar o Evangelho da esperança a toda a vida. E ainda assim, temos momentos maravilhosos. Temos momentos de esperança, de alegria, momentos edificantes. Ou não é assim, irmãos? É em meio ao dor, desespero, que a gente não entende como é que a gente não caiu ainda. É em meio ao dor, desespero, que a gente não entende como é que a gente está de pé. É o pau quebrando e a gente ainda consegue acordar e fazer assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu mato tudo hoje. É assim. A gente tem que saber que a nossa esperança não é igual a todo mundo. A razão da nossa vida, irmãos, não é a mesma que todo mundo. A gente não vive da mesma maneira que o mundo. A nossa esperança, a nossa motivação não é a mesma que o mundo. Veja, enquanto o mundo prega religiões e um Cristo, seja lá como é que se escreve, vou usar até a piada da internet, enquanto o mundo de celebridades como uma loirinha que tem a acusação de pedofilia e eu deveria ter, pregam que o Jesus dela não é desse jeito, que o Deus dela não é daquele jeito. A palavra prega um Cristo que diz: negue-se a si mesmo, como sua crucificação. Enquanto o mundo quer pregar um Deus adaptável, um Deus palpável, um Deus segundo a minha imagem e conveniência, a palavra diz: pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. O mundo procura uma religião que traga alegria, euforia, satisfação, tranquilidade. Por favor, Senhor, permita-me pecar em paz. Por que você é crente e continua feliz? Como é que você nega a sua própria carne, seus próprios desejos, suas vontades, aceita o sofrimento como aquilo que é para a sua edificação e ainda assim é feliz? Vai ver como é que tu vai para o interior de Pernambuco, com sol de 40 graus no quente, ver o povo passando fome, se acabando na cachaça, no tédio e droga, gasta lá 3, 4 dias da tua vida, longe da família, tirando investimento do teu próprio bolso, e consegue ter satisfação e felicidade sabendo que está servindo. Como é que eu consigo aceitar que a perda é para o meu benefício, enquanto o mundo inteiro vai na contramão? Como é que eu consigo ter felicidade de saber que mesmo em meio ao sofrimento, meu Senhor e Redentor vive? É a alegria do Senhor que é a nossa força. Não faz sentido, irmãos. Não tem lógica ser crente, não. Só o Senhor Jesus e o Espírito Santo nos inspirando faz a gente seguir nessa caminhada tão complexa e que o mundo vai entender como loucura. A palavra do Evangelho para o mundo é loucura. Enquanto o mundo diz: se te faz feliz, vai em frente, o Senhor diz: maldito é o coração do mundo. Enquanto o Senhor diz, enquanto o mundo diz: vai lá e faz aquilo que tu tem vontade, a palavra diz: pega aqui mesmo, toma tua cruz, enterra a velha criatura, seja uma nova criação. Enquanto o mundo diz: faz aquilo que te agrada, a palavra diz: pregue o Evangelho a todo mundo. Enquanto o mundo diz: bateu, levou, a palavra diz: olhe por seus inimigos. Se alguém pedir para caminhar um quilômetro, vai por dois. Se alguém te pedir a conta, dá também um carro. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. E assim a cultura da vida na cabeça dele. Tem gente que amonta para a vida também, pastor. Não, essa parte é literal. O crente faz o mundo ficar de cabeça quente, sem entender como, sem viver a própria vontade, é possível ser feliz. É a alegria do Evangelho. Em nada tem a minha vida tão preciosa. Ela só vale a pena quando eu prego o Evangelho. Ela só vale a pena quando o Evangelho é pregado através do testemunho. A vida só vale a pena quando, dentro do meu sofrimento,
apesar de que eu perca o foco da eternidade, eu continuo entendendo e sabendo, Deus é Deus, Ele prometeu o que viria e virá. Glória a Deus. Em meio ao sofrimento desesperador, daqueles que, se você não quer tirar a própria vida, preferirei ter existido. O Senhor diz, só espere. Sabe qual é a esperança do crente? Ela é diferente do mundo. Ela é diferente do mundo. Sabe, Jó, em meio ao desespero, permaneceu um crente fiel. Jó, em meio ao sofrimento, chorando, lamentando, desejando não ter nascido, permanece, sem duvidar de que Deus está no controle da situação. Satanás quer mesmo é que você acredite que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Mas ser crente fiel, irmão, pode significar muitas vezes simplesmente permanecer. Use sim, irmãos, use o recurso que lhe dá seu alcance. Use remédio, use terapia, use acompanhamento, use aquele amigo que está à disposição. Seja chato e peça socorro a um amigo que Deus colocar no teu coração. Use todas as chances que Deus colocar ao seu alcance, mas nunca esqueça de Jesus. Nunca elimine Deus da equação da sua vida. Permaneça. Crentes maduros sofrem, mas continuem. Porque um dia Ele enxugará dos olhos da lágrima. Você pode chegar no céu chorando. Você pode chegar no céu todo arrebentado. Você pode chegar no céu todo quebrado, mas chegue no céu. Permaneça. Não duvide. Não existe. Não elimine Deus da sua vida. Chegue todo arrebentado. Chegue chorando. Porque é Ele quem vai enxugar os seus olhos. Aleluia. O mundo pode não ter esperança desse sofrimento. Eu não sei quando, mas eu sei que sim. Vai passar, irmãos. Seja porque simplesmente vai passar, ou seja porque ele vem. A gente pode sim, irmãos, aqui e ali, sofrer. E pode sim existir, em casos pontuais, uma resposta específica para algum tipo de sofrimento na minha vida madura. Hoje você pode entender que o momento difícil que você passou foi para um propósito. Aqui e ali você entende, não, aquele sofrimento foi para isso. Na nossa vida, a gente foi morar em uma casa de 2 cômodos praticamente. Com 3 crianças, 2 cachorros. Tivemos que doar os poucos móveis que tínhamos porque não cabia. E foi sofrimento, irmão, foi difícil. E hoje, pontualmente, eu entendo, era para forjar o coração das nossas filhas e tranquilizar o nosso, na certeza de que elas podiam continuar vendo, mesmo tendo escolha. Então, se na minha vida eu tenho exemplo, tenho certeza você também, tem aquele sofrimento específico que hoje você entende, agora eu sei, Senhor, por que eu preciso passar. Mas muitos outros, a gente não vai ter explicação. Muitos outros, assim como foi com Jó, não está desse lado da eternidade a explicação. Muitos outros vai ser porque lá na frente, lá no final, você nem vê ainda. É para você poder responder, agora não sei. Agora os meus olhos te veem. Eu não sei quando, irmãos, mas eu sei que sim. Acredite, vai passar. A grande resposta geral para o sofrimento é maravilhosa. Tem essas pontuais que eu acabei de dar o exemplo. Mas sabe qual é a resposta geral para a grande maioria dos sofrimentos extremos desse lado da eternidade, irmãos? A resposta é uma mão com uma cicatriz e que foi transpassada por um pé, segurando o preço para chegar a Deus. A resposta para o sofrimento desse tempo é a mão do Senhor Jesus preparada para chegar aos teus olhos. E até lá. E até lá, irmãos, que a luz de Cristo resplandeça em nós. E é a nossa obrigação deixá-la o mais alto possível, para que ela ilumine todos quantos têm.
é que ela esteja autossuficiente para todos aqueles que quiserem sair das trevas, sair da escuridão, sair do cativeiro e aceitar o seu propósito, que é pegar o Evangelho. Essa é o conforto, é o consolo geral dos sofrimentos. Não está no nosso controle a quantidade, não está no nosso controle a intensidade, não está no nosso controle o que dizer, mas a promessa do que Ele virá é real. Permanecer, irmãos, em meio aos sofrimentos é nossa obrigação, porque Jó não tinha o exemplo de Jó, nós temos. Jó não tinha o exemplo de José, nós temos. Jó não tinha o exemplo de Cristo, nós temos. Jó não tinha o exemplo dos apóstolos, nós temos. Permaneça, permaneça, permaneça. Não ache que Deus perdeu o controle da tua vida. Não ache que Deus não tem um propósito para cada vez que você tem passado. Eu sei referenciar agora, tá? Deus não perde o controle da tua vida. Está doendo? Está desesperador? Espere. Se não passar sozinho, chegue lá chorando. E Ele chorar dos teus olhos. Que a gente possa entender que muitas vezes a gente é somente um suporte silencioso. Que a gente possa entender que muitas vezes não cabe mais nada em alguém e tanto sofrimento que aquela pessoa carrega em si. E que no momento oportuno possamos levar o amor transpassado por Deus, com esse preparo para ajudar os outros. Que Deus nos abençoe. E esse resto de semana que eu acho a providência do Senhor. E tuas esperanças sejam renovadas. Vai passar, irmãos. De um jeito ou de outro, vai passar. Se você não sabe como agir numa situação desesperadora, se você acha que não tem o direito de gritar porque agora você é crente, se você acha que não tem o direito de lamentar, Deus sabe que está doendo. Deus sabe até onde está doendo. Deus sabe o que você está esperando. Deus sabe o que você tem pedido. Deus sabe o que você está aguardando. E Ele sabe no momento de dizer, até aí. Agora vai chegar. Eu não sou de fazer aquilo, vocês sabem. Mas, se alguém aqui que quer simplesmente chorar, que quer simplesmente dizer a Deus, está doido, se aproxima. A pastora vai orar para você. Se você entende que há um momento de choro, se você entende que há um momento de refúgio no altar de Deus, permita, porque nós oramos por Deus. Estamos aguardando. E não esqueça, Deus opera em controle. E Ele tem propósito. Em nome de Jesus. Mais alguém? Tem uma oração? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aquilo que eu mais temia veio sobre mim. O que eu mais temia veio sobre mim. Eu desde alguns momentos